Gravando. Olá, hoje estamos iniciando mais um episódio do The Cyberboard. Um convidado especial aqui. Amanhã tem lançamento do livro dele. A gente vai falar bastante hoje sobre esse tema. Um tema bastante interessante, principalmente para a liderança. Sou Douglas, sou CISO de segurança, numa empresa de tecnologia do Brasil. Estou aqui com Alisson Pacheco, Business Developer de Segurança da Informação, e temos a honra de receber o nosso queridíssimo, ilustre Camilo Mossi. Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Vamos dividir nos próximos momentos aí algumas reflexões sobre liderança e também falar um pouquinho da minha vida para que vocês escutem o que eu fiz de certo e não façam o que eu fiz de errado de repente. E é isso aí. Camilo, amanhã, né, vai ser um dia muito especial, lançamento do seu livro, né, o tema Liderar e Servir. Conta pra gente um pouco aí como é que foi essa trajetória, o que te inspirou a construir essa história, a transformar isso eternizar, né, no seu livro. Bom, legal, meus amigos. Olha, primeiro, obrigado aí pelo convite novamente, é uma satisfação. E eu acho super importante momentos como esses, né, que vocês estão fazendo, que eternizam, né, deixam um legado para quem quiser assistir o vídeo, quem quiser escutar, todos os assuntos que vocês têm trazido nessas edições anteriores, que vocês com certeza vão trazer nas próximas edições. Então, primeiro, é muito importante que tenhamos esse tipo de podcast e outros, né, nessa linha, para que a gente possa conversar e passar tanto para as novas gerações, como para nossos colegas mesmos, né, de trabalho, e assim por diante, para outras pessoas aí. Bom, acho que vale a pena assim contar um pouquinho da minha história, porque é interessante, porque vários, né, de nós passamos por várias coisas iguais, e vários que estão nos assistindo, que vão escutar aqui, também vão passar e podem tomar decisões daí baseado no que a gente falar. Eu sempre gosto de falar, nasci em Curitiba, né? Em 1964, ou seja, fazem 60 anos, daqui a um mês vou fazer 61 anos. E em Curitiba eu sempre fui um bom aluno, não posso dizer que eu sempre estudei, gostei de ler. E é uma coisa até que eu vou deixar depois no final, mas eu queria já adiantar. O que me levou e o que nos leva para frente é estudo. E estudo vem de leitura. Então, realmente, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler. Tinha uma biblioteca pública em Curitiba, não sei se tem, né, que eu saí de lá há muito tempo, né, essas coisas às vezes não tem mais. E eu ia toda semana, realmente toda semana, dos 10 anos em diante, 10 aos 14 anos, depois eu saí de lá, eu ia na biblioteca pegar livro para ler. E lia livro, claro, Monteiro Lobato, Alexandre Dumas, lia Rin-Tin-Tin, lia Asterix, né? Eu lia tudo. Livros de romance, maiores, menores, livros de aventura. Então eu gostava de ler muito. Estudei no Colégio Militar de Curitiba, na 5ª série, 6ª até a 8ª série. E um dia fiz a prova para a Escola Preparatória de Cadeias do Ar, em Barbacena. E eu tinha 13 anos, ia fazer 14 no final de 78. Fiz a prova. E aí também uma coisa interessante, né? As pessoas esquecem, ou vão lembrar agora. Eu fiz essa prova em 1978, num estádio, onde eu preenchi a prova numa prancheta, a prova em cima, a caneta. E pessoal, nós estamos em 2025, de 1978, passaram muitos anos, e a prova do Enem continua sendo papel e caneta. Então não mudou. Do mesmo jeito, sabe? Então isso é uma coisa também para a gente pensar e refletir. Eu sei que depois também podemos, se tiver tempo ainda em algum momento, hoje, outro dia, também trabalhei no Enem, fiz a prova do Enem digital. É muito difícil você ter 5 milhões de computadores do país ligado, então não é uma coisa assim. Por isso que o Enem tem que ser em papel, mas desde 1978. E a minha primeira prova, na verdade, foi em 74, quando eu fiz a prova para o Colégio Militar, em papel e caneta, do mesmo modo que é o Enem em 2025, né? 51 anos depois, a prova continua do mesmo jeito. E o que é mais legal, né? Você tá vendo um cara com a liderança em transformação digital na Explanato, vou dizer assim, uma das figuras mais ilustres da Explanato, né? Tá falando isso pra gente, pô, isso é bom demais. Querendo ou não, o Camilo, ele é um vanguardista, né? Diga-se de passagem. Uma reflexão principalmente para a geração atual, né? Sim. A geração atual normalmente questiona bastante, né? Sim. Então isso é importante. É aquele velho ditado, o básico bem feito resolve, né? Resolve, né? E a gente viu, né? Tem todo um controle do Enem. Mas eu fiz prova também, uma coisa também para o pessoal saber, eu saí de casa então com 14 anos e 1,54 m de altura, eu tinha,
e fui estudar na Escola de Aeronáutica em Barbacena, sem conhecer ninguém que estudava. Do Paraná na época, passou eu e mais um colega, e chegamos lá em 1979, 5 de março de 79, que é quando eu começo meu serviço público, né? Então eu tenho desde 5 de março de 79, sou servidor público, militar e depois civil, e eu cheguei lá para estudar com 250 pessoas que eu nunca tinha visto. E aí acho que já começa algo de liderança e de administração e assim por diante, porque eu tive que conviver com pessoas de todo o país, cariocas, paulistas, gaúchos, né, cearenses, de todo o país. E pessoas de todo tipo, né, desde religiões, né, até pessoas mais ricas, mais humildes. E fiquei lá estudando esses 3 anos, 79, 80 e 81, lá longe de casa, e meus pais moravam nessa época de Curitiba, foram morar em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E aí de Barbacena, fui para a Academia da Força Aérea em 1982, onde fiquei lá até 1985 e me formei oficial aviador, piloto da Força Aérea. E esse final de semana que passou, né, quando forem escutar esse vídeo, mas no dia 22 de novembro de 2025, eu fui a Pirassununga na Academia da Força Aérea, fazer minha reunião de turma de 40 anos de formado. Então, nessa primeira filmagem, eu acabei de voltar de lá. E é outra coisa interessante, os amigos de 40 anos atrás estavam lá, foram 50 pessoas que foram, e nos encontramos, gente de Manaus, gente de Recife, gente do Rio Grande do Sul, gente de Mato Grosso, gente de Brasília, e nos encontramos lá e passamos um fim de semana juntos, revivendo 40 anos atrás. Que é outra coisa também que é muito importante que as pessoas guardem essas amizades, e são amigos, né? Amigos eu sei que são. Dali eu fui para Natal, Rio Grande do Norte, fazer o curso de piloto de caça em 1986. Em Natal? Que é Natal. Porque a formação dos oficiais, depois que saem da Academia de Força Aérea, é em Natal, até hoje. Então os pilotos se formam, saem de lá e vão para Natal. Então em 1986, outra curiosidade, foi quando lançou o filme Top Gun. Então o Tom Cruise lá, assim por diante, lançou o filme em 1986, quando eu estava fazendo curso de piloto de caça, né? Então era mais um ânimo ainda, assim por diante. Maverick brasileiro aqui. É verdade, é verdade. Aí eu fui em 87 para Santa Maria, Rio Grande do Sul, lá do norte do país, nordeste do país para o sul do país, para fazer para voar daí aviação de caça em 87, 88 e 89. Nesse meio tempo, nasceu a tecnologia. Por quê? Em 88 eu fui convidado, e está tendo um pedaço do livro ali, naquela que chama de orelha do livro, né? Eu fui convidado para trabalhar no esquadrão de radar, voando caça, voando chavante, mas eu fui trabalhar em radar. E aí começou o gosto pela tecnologia, porque eu trabalhava com radar, trabalhava com eletrônica, com guerra eletrônica. E aí em 88, 9, eu estava em Brasília, quando eu sempre quis voar no Mirage, não quis, eu sempre queria Mirage. Eu não gosto pessoal, eu vim para Anápolis voar. E aí em 1989, eu estava aqui em Brasília, quando surgiu minha vaga do Mirage, mas surgiu a oportunidade de eu ir para o ITA. E aí, essas coisas também é para passar para vocês. Vocês podem perguntar para todo mundo. Você pergunta para os amigos, metade diz para o seu lugar, ou um terço nesse caso, fala, vai para o ITA. O outro terço fala, vai para o Mirage. E outro terço fala, tanto faz. Então, você escuta, tem que escutar mesmo. Pai, mãe, esposa, filho, amigo, colegas mais velhos, colegas mais novos. Mas quem toma a decisão é você. E isso se chama responsabilidade extrema. Tem um livro muito bom até, americano, sobre isso. São dos CEOs americanos. E eles falam sobre isso. Você tem que tomar decisão. E aí na nossa vida, ao longo da nossa vida de gestor, ou da nossa vida de técnico, nós vamos ter que tomar decisões que são nossas. Você vai ouvir um monte de gente, tecnicamente vai ter estudado, mas naquele momento a decisão é sua. Então escolher ter ido para o ITA e não ter ido para o Mirage, a decisão é minha. É a responsabilidade extrema. Você não tem, e se eu tivesse feito? Você pode sonhar com isso, mas não tem se. Não tem volta certas coisas mais, e essa era uma que não tinha volta. Fui para o ITA estudar em 90, engenharia de eletrônica, depois mudei para computação, e em 1993, em 93, na verdade em 92, desculpe, eu resolvi falar com um professor que eu estava achei interessante, algo que eu tinha ouvido falar, chamado inteligência artificial. Olha. E aí eu pedi para um professor que eu queria livros de inteligência artificial para estudar. 1992. Douglas, você não era nem nascido, hein, cara? Não, nasci em 93. Aí, Douglas, eu comecei a ler um livro, Elaine Rich, americano, em inglês, ela é americana, sobre inteligência artificial. E aí eu entrei no mestrado em 93 em inteligência artificial no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Caraca.
E aí eu estudei, fiz meu mestrado, minha dissertação de mestrado, sobre lógica fuzzy. E isso há muitos anos atrás, né? E não existia, claro, essas coisas todas aqui. E aí uma curiosidade também, eu gosto de dividir, porque assim, e esse pessoal que está escutando, eu acho que é bacana, porque eu já aprendi também que com o tempo, não existe modéstia, falsa modéstia, nada disso. Existe é você contar o que aconteceu. Exato. Entendeu? E as pessoas vão nos ver, vão refletir com os seus conceitos, com os seus preconceitos, o que você está falando. Então hoje eu tenho essa liberdade de falar. No final do meu livro, da minha dissertação de mestrado, eu falo, olha, o que nós estamos usando aqui, eu fiz um piloto automático usando lógica nebulosa, fuzzy logic, para fazer o pouso da aeronave. E eu falei no final do livro, um dia poderemos utilizar isso para ter algum equipamento que voe sob linhas de alta tensão, sem piloto, e que faça o acompanhamento da linha de alta tensão usando fuzzy logic, lógica fuzzy, para que possa sobrevoar. Isso hoje se chama drone. Né? Então assim, você pode fazer isso aí. Tá? Bom, cheguei em Brasília em 1994, novembro. Aí tem uma história também que podemos outro dia contar, muito bacana. Fui ser professor da Católica e junto com trabalhar na defesa aérea aqui no Sindacta. Em 95 comecei a lecionar no Magistério Superior, foi muito bom. Deu uma vida paralela à profissão de piloto, de oficial aviador e tudo mais que eu era. Em 97 fiz o concurso do Banco Central, passei no Banco Central, pedi demissão, outra responsabilidade extrema. Muita gente falava, falta 9 anos para se aposentar. Isso era 95. Fica na Força Aérea. Puxa, o Banco Central deixa estudar, deixa fazer doutorado. E os outros, qualquer um dos dois é bom. Né? Eu tomei a decisão, pedi demissão da Força Aérea, com 19 anos de Força Aérea, e fui para o Banco Central. Fiquei 2 anos no Banco Central, depois eu fui cedido para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, depois eu voltei para o Banco Central 2 anos, depois eu fui para o Ministério do Desenvolvimento Social trabalhar com a Cadastro Único e Bolsa Família, né, onde estivemos juntos, né? Estivemos juntos, né? Isso era 2012 a 14. Aí depois, em 2015, eu fui para o Ministério do Esporte, antes das Olimpíadas, e em 2016 entrei no INEP, né, onde cuida do Enem, do ENAD, censo e outras coisas muito bacanas também, que dá também uma outra entrevista muito legal, um bate-papo muito legal. E em 2021, voltei ao Banco Central, fiquei 1 ano, aposentei do Banco Central em 22, depois em 22 fui para a Agência Nacional de Transporte Aquaviários, e desde janeiro de 23 estou no Ministério da Agricultura, né? Também Instituto Nacional de Meteorologia, Ministério da Pesca. Vamos ser desse tamanho, né? Então, e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, ou seja, o IMET agora, né? E o IMET agora a gente tomou também, a TI do IMET também está sob gestão do Ministério da Agricultura, né? Bom, isso tudo que eu estou falando nessa linha é para mostrar para todo mundo o seguinte, isso me deu uma bagagem, e voltando à tua pergunta, meu amigo, isso tudo me deu uma bagagem porque eu tive várias pessoas que me ajudaram a ser líder, tanto eu liderando, como líderes que eu tive. Então isso me trouxe hoje a poder escrever sobre liderança e principalmente sobre o que eu acredito muito, liderar é servir. Liderar não é poder, né? Liderar é servir. Você está servindo a sociedade, você está servindo a quem trabalha contigo, porque eles futuramente vão aprender contigo, vão te olhar e falar, caramba, ele fez isso de bom, eu quero fazer. Ele fez isso de ruim, quero fazer. Eu não vou fazer, desculpa, né? Não quero fazer. Então, essas pequenas coisas. Então, hoje, o livro trata muito disso, depois pode falar um pouquinho, também, claro, do livro, mas acho que liderar é isso. Fora, em paralelo, eu tinha uma carreira acadêmica. De 95 a 2016, eu fui professor de mais de 10 mil alunos em Brasília, fui diretor de várias faculdades, fui professor homenageado, Paranifo, que me orgulho muito, né? Então é isso, meu amigo, essa é a história para a gente poder tomar uma aguinha enquanto vocês falam. Isso é interessante, porque assim, a experiência do que a gente tem como nossos líderes, eles refletem muito quando a gente assume um papel, né? Eu assumi um papel de liderança, e o meu primeiro desafio foi isso, identificar o que eu achava interessante do que eu tive de liderança e o que eu também não achava, e começar a buscar fora, né? Então a gente sempre vai buscar referências aí. E uma das referências eu vi, alguns conteúdos que o senhor colocou, outras pessoas também, que começaram a me levar para um caminho de gestão humana, mas uma gestão que a gente leva para poder mudar a vida de quem está ali com a gente também, né? Acompanhando. E o título é muito interessante, porque realmente é você servir, né? Em várias, até voltando um pouco para a religião, sempre é destacado essa questão do servir. Servir, né? O líder que ele não entende que ele vai estar sempre servindo, ele não é líder, né? E assim, o líder ele tem que ter ciência
que ele é o primeiro a, diga-se, desculpa o termo, a se lascar para que os outros venham. Então por isso que o tema é bastante interessante. E eu acho que o Camilo, assim como a gente, né, Douglas, ele tem muito aquele que é do propósito, né? Isso. O propósito de vida linkado com o liderar e servir, que assim, não adianta você querer servir, mas você vai servir o quê se você não tem propósito? Conta um pouco pra gente sobre o seu propósito aí, Camilo. Olha, muito legal. E é uma parte até do título do livro, né? Liderar é servir, 50 reflexões com propósito, coragem e legado. Né? E é exatamente isso. Eu tenho muito orgulho de, desde 5 de março de 79, ser servidor público. Né? Fazem mais de 46 anos, né? Dia 5 de março do ano que vem, daqui a pouco, né? Eu vou fazer 47 anos de serviço público. Então foram 19 anos de serviço público militar e os outros anos, desde 98, né, até hoje, de serviço público civil, chamado assim nessa divisão que se faz, né? Na verdade, serviço público. Sim. E uma das coisas, você falou bem, que você tem que ter um propósito. Se você não tiver um propósito, podia estar aposentado, podia estar em casa, podia estar em outros locais trabalhando, talvez daqui a pouco eu vá para outros locais, né, que se fala privado e tal, mas assim, eu hoje tenho um propósito, entregar para a sociedade os sistemas, soluções e assim por diante. Então, quando eu entrego algo, esse ano, por exemplo, né, em março, a gente entregou o cadastro de agricultor familiar novo para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quer dizer, puxa, eu tenho orgulho disso. Nós tivemos nesses 8 meses mais de 1 milhão de agricultores familiares cadastrados num sistema que não deu problema. Então, ou seja, isso é propósito, ou seja, esse sistema está funcionando perfeitamente e os agricultores, claro, têm problema de internet, problema de GovBR, problema assim por diante, claro que existe isso aí. Mas, no geral, a gente melhorou a vida deles. Mas sabe o que é legal, Camilo? Sim, não, a ideia é bate-papo. A galera do agro, eu não sei se o sentimento que você tem, Douglas, ou até mesmo você, Camilo, era um povo esquecido. Até pouco tempo atrás, né? A gente está vivendo um mundo globalizado, ok, de notícia real time. Mas se você parar para analisar o Brasil rural, ele não é real time. Isso deve ser uma dificuldade extrema. Você levar inovação e tecnologia para lá nas pontas, né? E diga-se de passagem, na ponta da ponta. Como é que é isso, Camilo? Olha só, isso eu acho que alguns locais eu aprendi e trouxe para cá, né? Quer dizer, claro, eu vou pegar a parte do gestor tecnologia, assim por diante, mas direto. Sim. No Ministério do Desenvolvimento Social, ali eu aprendi muito isso, porque nós tínhamos 18 milhões de cadastros, né, de famílias cadastradas e 60 milhões de pessoas. Né? E os 5.500 municípios, os mais de 5.500 municípios que nós temos, tem que estar online o tempo todo. Sim. Então, a pessoa chega lá para se cadastrar num centro de referência assistência social, né, um serviço social, o CRAS, a gente ali, ele quer se cadastrar e precisa estar online, porque senão não dá para fazer checagem, assim por diante e tal. E a pessoa tem dificuldade. E aí não é só a pessoa que está se cadastrando, é o servidor que está trabalhando. Então você começa a ver, puxa, tem pessoas que precisam na ponta da gente, porque se ele perder aquele recadastramento a cada 24 meses, ele perde o benefício dele que ele precisa, né? Exato. Depois foi a época do Enem, quer dizer, quando 5 milhões de pessoas faziam a prova em mais de 1.000 municípios brasileiros, o número exato não vou me lembrar agora, mas mais de 1.000 municípios brasileiros, em milhares de escolas, as pessoas querem fazer a prova. Quando falta energia ali é um problema, porque ela tem que fazer a prova de novo. E aí, de repente, tem um planejamento de viagem, perto do Natal e tal. Tem que ter ar-condicionado, se está funcionando, né, por causa da energia. A prova tem que chegar. Então, quer dizer, isso é muito interessante, assim, de você servir, ver o resultado. Sabe? Então, isso, eu gosto muito disso. Na parte do Ministério da Agricultura, por exemplo, a gente está agora, nesse momento, entregando diversos sistemas diferentes. Acabamos de entregar o primeiro de inteligência artificial, que faz a diferença. Então, assim, tudo isso, e aí você falou uma frase, a palavra, algumas são, propósito é uma delas. Liderar sem propósito não adianta. Você vai ser chefe, você vai mandar, você vai entregar alguma coisa, mas você não vai entregar com aquela vontade, sabe? Muita gente no olho, né? Muita gente me pergunta assim, poxa, Camilo, você ganhou mais um prêmio? Eu falo nunca, não é mais um prêmio. É um prêmio e reconhecimento ao que o nosso time fez. Esse time. Entendeu? Esse time. E aí já vou também aproveitar isso aqui. Pessoal, nós temos que ter time, não somos equipes. Time, equipe, cada um faz sua parte bem. O cara pega aqui na defesa, joga a bola lá pro ataque e fica esperando a bola. Faz o gol aí, meu amigo. Entendeu? O cara, o que é uma equipe, um time pra gente ver? Time de basquete. O time de basquete é 5 para frente e 5 para trás. Então, assim, time é isso. Ou seja, eu falo pro meu pessoal, o cara fez o sistema.
daí manda para arquitetura. Cara, tem que estar junto. Depois manda para infra, depois manda para segurança. Eu falo sempre, e aprendi isso no livro Monge Executivo, no 1. Não me lembro de nada do livro quase, talvez, mas eu me lembro de uma frase, algo que está no meio. Levante da cadeira e vá. Conhecer o seu problema, vá até outro cara do teu time. Então, tanto é que na STI do mapa, hoje é tudo aberto. Cada sistema, quando ele manda e-mail, eu brinco, vai anexo. Então, vai anexo até a infraestrutura pedir alguma coisa, né? Então, ou seja, é importante isso, você tá junto, você querer que, fiz minha parte, não, você não fez, o time todo tem que entregar. Então, o prêmio que eu recebo em nome do nosso time hoje, que eu recebi durante a vida toda, diversos prêmios, pelos times que eu tive, porque a gente faz isso junto, a gente faz entrega, faz o Enem Digital, faz um cadastro do Bolsa Família, do Cadastro Único Bem, faz uma entrega de algo do esporte da época, do Ministério do Esporte, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, assim, são coisas que fazem a diferença. Então, propósito, eu queria que todo mundo guardasse isso, tem que ter propósito. Tem propósito. E a segunda coisa que eu queria deixar, que também aproveitando a frase do propósito, tem outro livro muito bom, Simon Sinek, um americano, Comece pelo porquê. Se aí teu time não sabe o porquê, não adianta nada. Então hoje, porque o desenvolvedor, você fala para ele, desenvolve isso aqui, essa história, ele sabe, vai desenvolver a história. Mas por que ele está fazendo aquilo? O que ele vai impactar na vida do agricultor familiar? O que ele vai impactar na vida do pescador? O que ele vai impactar na vida de um aluno do Enem? Vai agregar valor em que, né? Então você tem que explicar, meu amigo, por isso que eu faço reuniões com desenvolvedor, Scrum, gerente de projeto, GPD, coordenador de desenvolvimento, coordenador geral e comigo. Eu explico para ele, meu amigo, nós temos que colocar esse sistema no ar até tal dia, porque vai entrar uma portaria em vigor. Porque não adianta eu dar o resultado do SISU depois do dia 12 de janeiro, porque dia 12 de janeiro é o resultado do SISU. Não adianta a prova do Enem não estar pronta, não adianta o cadastro único Bolsa Família não estar pronto, porque as pessoas têm que se cadastrar, porque tem o recadastramento. Então, nós temos que explicar para o nosso time o comece pelo porquê. E formar um time é o líder, é a função do líder. O líder tem que formar time. É time que ganha jogo, né? Você falou até do lado religioso, time na igreja, entendeu? Para servir. Time no futebol, que você joga no fim de semana. Time, não pode ser equipe, tem que ser time. Tá? O maior líder do planeta, do mundo, né? Que esse mundo já viu, né? Jesus Cristo serviu, né? Ele apenas serviu. Ele não quis demonstrar vaidade, ego, não. Ele apenas serviu. E cá estamos. Muito legal, Camilo, que eu tenho amigos que trabalham com você, né? Um grande amigo meu estava no meu aniversário, eu não sabia que tinha incorporado o IMET. Okay. E o Theo Cangerano, um abraço, Murilão, quero você aqui, viu, querido? Grande profissional. Ele estava no meu aniversário e falou, cara, a gente trabalhar com o Camilo é muito legal. E aí eu não sabia que tem um outro colega que foi técnico comigo no MDS, né, na gestão do Camilo, que é o Diogo. E ele comentando, né, falando dessa absorção do IMET, eu nem sei se é a palavra certa contando que a liderança do Camilo, ela é muito transparente, né, e ele está muito em cima de tudo, isso é o legal. Então você vê que não é uma demagogia, não é algo, porque você está puxando sardinha, não é. Os resultados falam por si, né? Isso. Olha. E assim, os seus prêmios, eu vejo isso, né? O seu time vibra com você. Sim, né? Sim. Isso acho que é uma coisa importante para deixar também nesse bate-papo. É o seguinte, como fazer para engajar um time, né? Tem uma pergunta que todo mundo quer fazer, vou dizer algumas coisas que eu faço, né? E que acho que fazem diferença mesmo, né? Mas é o que você falou, e a frase importante, eu faço porque eu sei que, não é que eu acho isso, tem que fazer para ser líder, não, é porque eu acredito nisso de coração, porque eu gosto disso. Se eu não gostar, você está aposentado em casa, entendeu? Falo sempre isso, pessoal. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de estar do lado do cara e falar, né? E aí, esse SQL aí, vamos fazer um select aqui? Eu não sei mais nada de classe select complicado e tal, mas fui professor de banco de dados, trabalhei muito. Eu fui professor de mais de 50 disciplinas diferentes, mais de 10 mil alunos, e eu gosto de estar com as pessoas. E eu faço, e digo para vocês, se você fizer isso de coração, e vou dizer uma coisa para vocês que eu escutei há 2 semanas atrás, de uma pessoa que contou, que leu em algum livro, que eu não lembro qual foi também, e eu também não vou falar então qual foi o livro, que eu não lembro. Ele falou ali, mas eu acho que não é, mas tudo bem. Ele falou que tinha um cara que tinha dificuldade, falou assim, cara, estou com problema na empresa. A empresa não está indo para frente, né? Eu não sei o que está acontecendo. Aí a pessoa chegou e falou assim, olha, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa assim. Tem um papel aqui, pronto. Isso aqui é mágico. Isso aqui é mágico. Você, durante 2 semanas, você vai visitar
ele era o diretor da empresa lá. Você vai visitar a empresa e todas as máquinas que você passar, que produzem em alguns locais, você passa isso aqui na máquina. Passa lá na máquina. Você vai ver como vai melhorar. Aí durante 2 semanas ele chegou na empresa, ele passava isso no computador, na televisão, né, numa máquina de prensa, qualquer máquina que tivesse na empresa. Passava tudo lá. Né? Depois de 2 semanas, os resultados começaram a melhorar. E ele falou, mas por que melhorou o resultado? Esse negócio é mágico mesmo. Aí ele voltou na pessoa, olha, eu queria mais isso aqui. Como é que eu faço? Não, sabe o que você fez? Você andou pela tua empresa. Sim. As pessoas te viram. Você conversou com as pessoas. Porque você não passa no computador, não vai dizer bom dia para a pessoa, vai dizer bom dia. As pessoas começaram a te ver que você existe. Você começou, se você é uma pessoa normal, perguntar, tudo bem? Bom dia? Como é que foi seu fim de semana? Você vê de repente uma bandeira de um time que é igual ao teu. Puxa, você torce também para esse time? Você vê uma plaquinha de uma faculdade? Você se formou nessa faculdade? Então, isso eu faço. Relacionamento. Entendeu? Você tem que andar na tua empresa. Eu chego todo dia no ministério, né? Todo dia, não que eu vá todo dia, nos dias que eu vou, que não sou viajante, que não estou vivendo, assim por diante, quando eu estou lá, eu vou até o final e volto, primeiro pelas pessoas que trabalham, nas estações de trabalho, digo bom dia, claro que tem umas que você se dá melhor, você gosta mais, você tem uma empatia, tal, a pessoa também tem uma cara melhor para sorrir para você, que alguns são mais fechados, né? Sim. Você tem que respeitar todo mundo. Mas você anda, pergunta, fala com a pessoa. A maior parte você vai saber o nome, talvez, alguns eu não sei o nome, com certeza não sei o nome, todo mundo trabalha comigo não. Impossível, né? Assim, aí eu vou e depois eu volto pelos coordenadores gerais. Claro que às vezes eu chego, a minha sala é a primeira. O ideal seria ser a última. Às vezes eu falo assim, cara, vou sentar na minha sala. Não. Eu quero fazer isso, não é porque eu preciso para ganhar prêmio, para ser, não, é porque as pessoas, minha esposa é psicóloga, fala isso, eu me abasteço deles. Consequência do prêmio, né? Na verdade. O prêmio é consequência. Não, eu digo me abasteço até das pessoas. Abasteço no sentido assim, quando a pessoa me vê e eu converso com ela, eu estou me abastecendo disso, eu estou ganhando. Não é, a pessoa está ganhando que eu estou ali, não, eu estou ganhando. Então, claro que eu entendo. É uma troca. Isso, uma troca, perfeito. Uma troca. Então, primeiro, converse com as pessoas que trabalham no teu time, pergunte da vida deles. Mas isso não adianta ser falso. As pessoas sabem se você é falso. Sim. E no meu livro tem são vários capítulos, um deles é isso, escuta ativa. Não adianta você ficar escutando e olhando o celular. Você não está escutando pessoas, você está fazendo isso só porque é obrigação. Você tem que escutar a pessoa, olhar a pessoa. Até hoje eu faço curso sobre isso porque eu sei que tem que melhorar. Eu tenho uma vivência grande, mas eu tenho que melhorar em todo aspecto. Inteligência emocional, em comunicação não violenta, em escuta, em liderança, qualquer coisa. Eu faço o curso até hoje o tempo todo que eu gosto, vou escutando podcast né, no carro, porque é necessário a gente escutar os outros, tá? Então, a sua régua agora vai subir, viu, cara? Depois de uma aula dessa. Vai. Eu tô tendo o privilégio de estar aqui ao lado ouvindo, né? Porque assim, a gente vem de uma referência há bastante tempo, que já passou pela fase de liderado para líder, teve vários insights que trouxe para o time, fala bastante dessa vivência humana, né, que é uma dificuldade hoje, principalmente quando tem gerações diferentes no time, ou você chega novo ali para um time que já está um pouco estabelecido naquele ambiente. Isso tudo gera, né Camilo, um desafio, né, para o líder que está ali. Olha, eu vou dizer para você, né, claro que eu quero que vocês comprem meu livro, porque o livro é muito bom. Mas tudo isso que está falando está no livro. Tem um capítulo sobre liderança e gerações, sim, entendeu? E é um erro nosso, que eu tento não fazer, espero que eu não faça a partir de agora, se fazer, quem está escutando. Essa geração é errada por isso aqui. Não, a geração é diferente. Você tem, a juventude tem uma vantagem. Quem é mais experiente, para não ser velho, assim por diante, tem outra vantagem. Eu sempre falo para as pessoas, eu tenho lá nos meus coordenadores gerais, são 9. Tem pessoas que estão lá há mais de 20 anos. E eu falo para eles, vocês têm uma grande vantagem. Vocês estão aqui há mais de 20 anos, vocês conhecem a história. Não adianta eu querer mudar a cadeira de lugar, porque já tentaram fazer isso, e você vai me falar, Camilo, não adianta mudar essa cadeira, ela tem que ficar aí por causa do sol, da luz, não sei o que e tal. Então, para que eu vou fazer se eu posso escutar você? Agora, vocês têm uma grande vantagem. Vocês estão aqui há muito tempo. E vocês se acostumam com as coisas. E aí, para o jovem, é o contrário. Traga suas ideias, fala para todos eles, não importa o salário, não importa a função. Porque, de repente, eu estou acostumado com aquela luz há 10 anos. Sim. A pessoa nova chega, a luz está queimada. Fala, caramba, não tinha visto. Não tinha reparado. Então,
O jovem tem vantagem, e agora ele tem que trazer, ele tem que entender a cultura. Eu sempre falo isso, o Ministério da Agricultura tem 200 pontos no país. Caraca. O INEP é 1 ponto no país. A gestão tem que ser diferente. Sim. Então, se você como líder, como gestor, não entende a cultura do órgão que você vai trabalhar, ou da empresa privada, tem empresa privada que é uma cidade. Tem empresa privada que tem filiais. Tem empresa privada que tem 900 pessoas. Tem empresa privada com 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, né, no mundo todo. Então você tem assim, então isso vale para o serviço público também. Então, você falou gerações, tem que entender as gerações. Você falou de inovação. Não adianta acostumar com as coisas. E isso tem que entender. Isso pode ser melhorado? Tem coisa que não pode ser melhorada. Porque aquilo tem que ser assim mesmo, porque, como eu acabei de falar da prova. Sim. Não adianta pensar, e eu escutei isso quando cheguei no INEP, né? Vamos fazer uma prova digital para 5 milhões de pessoas. Eu falava, e não tem computador para 5 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Aí é a história. Não, mas podemos fazer igual certificação. A pessoa faz na sua casa. Aí eu falo assim, para a certificação, para provas pequenas, isso funciona. Sim. Você vira a câmera, mas para uma prova que tem uma competição como o Enem, que é de medicina, você fazer na sua casa, vamos colocar um ponto eletrônico. Não tem como. Vão fazer aqui, Trivial. vão colocar aqui atrás uma câmerazinha que vai estar filmando o computador. Sim. Não adianta você fazer nada, vai ter falando e vai estar no ponto dando resposta. E a competição é muito forte, muito grande. Então, Enem nunca vai ser ao mesmo tempo para 5 milhões de pessoas. Agora, nós fizemos o Enem digital para 100 mil pessoas ao mesmo tempo, em 1.200, em 4 mil laboratórios, em 1.200 instituições de ensino, em 100 cidades. Funcionou perfeito. Mas, ao mesmo tempo, foram 100 mil pessoas. Então, se eu puder fazer uma prova 50 vezes para 100 mil pessoas, a mesma prova com a mesma dificuldade, e o Enem permite isso pela teoria de resposta ao item, por isso que nós temos a prova que tivemos agora, vamos ter a prova agora para o pessoal do Pará, e vamos ter depois a prova para o pessoal que está em medida socioeducativa, né, e também quem perdeu essa prova por causa de energia, né? Que está nos E o caso preços, também né? do tornado aí também, né? Isso também acontece, porque aí Nossa, tem a prova seguinte, tá? Então, acho que assim, é por isso, inovação, transformação, gerenciamento de gerações diferentes, proatividade. E aí vamos falar um pouquinho do livro aí também, para a gente poder então contar o que é o livro, né? Como é que eu cheguei no livro, assim, para falar. Eu queria fazer um livro que as pessoas pudessem ler, porque hoje realmente tem uma coisa que é verdade. Ler um livro de 500 páginas, na minha cabeceira está lá a biografia do Obama, eu tenho a biografia do Elon Musk, eu tenho outras biografias lá para ler, eu tenho livros de teoria, eu começo pelo porquê, né? Esse que eu falei de responsabilidade extrema, dezenas de livros que eu leio e tal, e assim por diante. Mas você tem alguns livros que você começa a ler e você para na metade, porque você está às vezes aproveitando uma viagem. Estou no avião, vou ler 2 horas de voo, 3 horas de voo, né, 1 hora, leio um pouquinho. Aí você volta para o trabalho, e o trabalho, que também o voo também hoje está trabalhando, você volta para o trabalho, para casa, ou vai para o trabalho, começa a correr a vida e você pega aquele livro e deixa. Então eu queria fazer, nesse primeiro livro até, me perguntaram outro dia, espero que seja o primeiro, que eu realmente acho que dá para dividir as coisas com as pessoas. Eu quis fazer um livro que as pessoas pudessem ler com calma o que quero dizer com isso. E não tem problema você parar de ler o livro na metade, você não perde o conteúdo dele. Não tem problema você ler de trás para frente. Não tem problema você ler do meio para frente, do meio para trás. Então o que eu fiz desse livro Liderar e Servir, 50 reflexões, né? Eu peguei e criei 50 capítulos de 2 páginas cada um. Vocês vão ver amanhã no lançamento, né? E quem tiver depois vai ver quando tiver com o livro. Você vai ler o primeiro capítulo, por exemplo, é Liderança e Soberba. No último é Liderança e Legado. No meio tem liderança escutativa, liderança e transformação, liderança e inovação, liderança e capacitação, entendeu? E assim por diante, né? Liderança e vaidade, liderança e humildade. Só ou seja, para você fazer o quê? Refletir na tua vida pessoal, sim, na família, na tua vida profissional, na tua vida do esporte, todo local. Aqui não serve para tudo o livro, realmente. Então, quando você pegar o livro, se você abrir no capítulo 1, liderança e vaidade, soberba. Poxa, tem sempre uma frase inicial, para você já dar uma pensada, depois tem um conteúdo nessas 2 páginas e uma reflexão final. Isso, vou falar de soberba, por exemplo, cara, é muito interessante, porque a gente, quando recebe um prêmio, quando o pessoal, você acabou de falar algumas coisas boas de mim aí, cara, isso vai crescendo. Sim.
Isso vai crescendo. É natural. O ego. É natural. O ego da gente. Então, se a gente não souber, e eu, aos meus 60 anos hoje, quase 61, e tantos anos de líder, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que falar, cara, não posso, a partir de agora não preciso ouvir mais ninguém, vou decidir tudo. Não. Então eu tenho que pensar, eu tenho que escutar. Então, assim, então o livro ficou muito legal nesse aspecto. Por isso que assim, é muito bacana. Você pode ler o primeiro capítulo se quiser, você pode ler o 10º, pode voltar no primeiro, legal. Pode refletir. Então, assim, está muito bacana nesse ponto, sabe assim, de você ser leitura agradável. Claro que o leitor sempre vai falar que o livro dele é bom, né, pessoal? Mas ficou muito agradável. E para fazer um livro, você tem que ler, porque a editora te entrega as versões e você tem que ler todo o livro de volta. E aí você acha uma vírgula que você acha melhor, validar. E aí você acha uma palavra, essa palavra não está boa, essa frase não está boa. Deixa eu trocar essa ordem. E aí você vai. Aí vai a primeira versão, segunda versão, 10ª versão, tu para. Chega, porque senão você nunca vai parar. Eu orientei mais de 1000 trabalhos de conclusões de curso, né, de graduação e pós-graduação. E eu falava para os meus alunos, tem uma hora que eu tenho que parar. Senão eu vou arrumar o trabalho de vocês, eu vou fazer o trabalho de vocês. Vocês têm que fazer. Então, tá muito gostoso o livro nesse ponto. Ele tem umas coisas muito importantes para mim. Tem várias pessoas que me ajudaram, professores, que me ajudaram, me incentivaram. Porque lá atrás, e isso é uma coisa que eu queria também deixar, todos nós podemos escrever sobre algo, tem alguma coisa na nossa vida, sabe, que dá para traduzir. Sim. Não é fácil. Lá atrás, quando comecei a inteligência artificial, eu podia ter escrito sobre inteligência artificial, lá no passado. A minha dissertação de mestrado podia ter virado um livro em 1994, 95, sobre inteligência artificial. Eu estudava redes neurais, lógica fuzzy, agentes inteligentes. Eu comecei um doutorado, que eu não terminei, e em 98 comecei, em 2002 parei, fiz todas as matérias e tudo mais. O título era, da minha tese, Agentes Inteligentes Aplicados a Data Mining. Agentes Inteligentes Aplicados à Mineração de Dados. O conteúdo... Isso em 2002. 2002. O conteúdo disso era... eu fiz a qualificação, fiz a disciplina, fiz o segundo idioma, assim por diante. A segunda língua, né? Que tem que fazer o idioma, a prova. E o conteúdo era, pessoal... Eu queria fazer um software, um programa de computador que varresse a internet, achasse a melhor solução para a pergunta que eu fiz e me trouxesse a resposta. Como ChatGPT? Você falou que eu não precisei falar, entendeu? Então essa era a ideia disso, entendeu? Então eu escrevi isso, eu não escrevi. Eu escrevi a tese, tem artigo publicado e tal. Mas na época Mas depois eu fiz direito com 40 anos, e aos 20 anos atrás eu fiz direito por causa de crimes cibernéticos. Sim. Eu fui o primeiro professor de direito digital. Eu não escrevi sobre direito digital, eu escrevi artigos, tal coisa, mas eu não escrevi um livro sobre isso. Já está aí a dica aí, já tem uma diretriz. Então, assim, né? O que é engraçado, cara, assim, eu acho que de quando a gente começou a ideia do nosso movimento aqui, Douglas, qual foi o episódio que a gente não falou de IA? Todos. Falamos de IA, cultura. E assim, o que é engraçado, né? Que as pessoas pensam, porque hoje você fala de IA, é um nome hypado, né? Eu acho que é o nome mais falado em qualquer lugar do mundo hoje, né? Nos últimos 2 anos. Sim. E as pessoas não entendem, né? Que pra estar do jeito que tá hoje, começou lá em 90 e quanto? Começou antes até. Começou em 70 e pouco. Não, mas 90 você já estava estudando, 92, 93 já tinha livro estudando isso aí, redes neurais, entender redes neurais sobre peso, isso aí a gente fez, eu fiz matéria, fiz prova disso, né, no meu mestrado, depois do doutorado também, em 98. Então a gente já estudava essas coisas, já falava, já escrevia sobre isso. Quando eu comecei na Católica em 95, meus alunos faziam os TCCs, trabalhos de conclusão de curso, e era um sistema de apoio e decisão. Não esqueço de um de nutrição. E era o quê? Claro, com toda a comparação, era a inteligência artificial aplicada, porque você fazia no código, se resultado tal, então tal coisa. Aí se resultado, você fazendo essa lógica dentro, que é exatamente o que a IA faz, porque você não consegue pensar em tanta coisa, né? Sim. Então, assim, vocês têm razão, a IA está em tudo. Agora, também é uma coisa importante. Não vai, como eu falo sempre, vai substituir todo mundo, não vai, assim, pode tal. Você sempre vai ter uma pessoa, né? Aí escreve o artigo. Bem, mas o ser humano tem que dar uma olhada ali para entender, para ver se aquilo tem sentido. Seja um mandato de segurança, a IA faz bem o mandato de segurança, mas se não tiver um advogado para ler, poxa, será que aquele juiz vai entender isso aqui de certo modo? Né? Porque a gente sabe, cada um de nós, e eu sempre uso essa palavra tem que ser também vista, falada, senão a gente não fala. Preconceito.
Todos nós temos preconceitos. Preconceitos. O que é preconceito? Você estudou alguma coisa, você leva aquilo para a sua vida, você morou em um local, você leva aquilo para a sua vida, você, né, vivenciou um certo tudo na sua vida, relacionamentos, amigos, pessoas, casamentos, assim por diante. Isso tudo leva a preconceitos. Você olha as pessoas, você olha o problema com os teus preconceitos. Por isso que juntar pessoas diferentes é importante. Sim. Porque aí cada um traz seu conceito anterior e vai falar, puxa, isso aqui pode ser resolvido de tal modo. Talvez você diga para ele, não, isso não dá para ser resolvido porque eu já passei por isso. Opa. Aí o outro diga, não, mas que tal então essa visão? Então isso tudo. E uma coisa no livro também que acho muito interessante, muito gratificante e me honrou muito. O prefácio do livro, você escolhe a pessoa, né, que prefácio. Várias abordagens, melhor dizendo, a palavra certa é essa. E eu escolhi uma pessoa que eu respeito, admiro muito, que é o professor e doutor, mas professor Anderson Correia. O Anderson Correia, ele foi superintendente da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, ele é professor do ITA, ele é ex-reitor do ITA, ele foi presidente da CAPES, né, e quando eu estava no INEP, e hoje, né, nesse momento, de 2025, ele é presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, que é um instituto, vou dar uma outra entrevista muito bacana aqui. Ele hoje escreve no LinkedIn muito sobre, né, faz análise brilhante sobre educação, sobre desenvolvimento, sobre esse casamento, indústria, educação, né, faculdade, instituições de ensino. Sim. Então, e ele quando escreveu, você sempre fica pensando, né, tomara que escreva um prefácio bom, né, porque, né, vai que escreve alguma coisa que você não gosta, assim por diante, não vou tentar tirar a palavra, ou ele pode esquecer alguma coisa que você gostaria que ele falasse no prefácio, né. E eu vou te falar, meus amigos, primeiro, eu não tirei uma palavra do que ele escreveu, e eu não coloquei uma palavra no que ele escreveu, mas o que ele escreveu realmente assim, me deu um sentimento de orgulho e de saber, e aí vou voltar para lá que você falou, meu amigo, propósito. Porque ali eu vi que o propósito que eu tenho na vida em relação à entrega de tecnologia, ele colocou ali, e uma pessoa externa, nós nunca fomos diretamente subordinados, nunca trabalhei com ele diretamente. Eu estava no INEP como diretor e presidente substituto, e ele era presidente da CAPES. Nós trabalhamos juntos, em nível igual, como presidente substituto e ele presidente. Né? Eu era diretor da tecnologia e aqui trabalhamos juntos com a CAPES. Mas, então assim, uma pessoa do nível dele, de vida, ex-reitor do ITA, presidente da CAPES, do IPT, professor do ITA, superintendente da ANAC, escrever o que ele escreveu de mim, e completamente livre para escrever o que ele quisesse. Quando eu leio aquilo, eu falo, cara, meu propósito está certo. Eu estou acertando na vida. Assim como, claro, né, a gente cria família, tudo mais, assim por diante e tal. Então, acho que realmente assim, eu fiquei muito feliz com isso. Sabe? Propósito total em consonância com o que ele escreveu. Com o que ele escreveu. Então, fiquei muito feliz. Deve ser, é o ápice, né? Assim, aí é onde entra o lance que a gente tem que se envaidecer. Sim. Não para causar soberba, não para, né, tripudiar em cima de ninguém. Mas eu acho que é o tipo da vaidade que é gostosa, né? Querendo ou não, você está cumprindo seu propósito, você está transbordando na vida das pessoas, você está construindo um legado, né? Não deixa de ser. E olha, tem um outro capítulo lá que é liderança e inveja. E eu estava comentando com minha esposa, eu falei, isso a gente trata muito, eu falei, mas ela é psicóloga, né? Eu falei, amor, você fala isso é psicóloga, você sabe, mas a gente às vezes tem que falar o óbvio. E nem sempre, né, as pessoas falam o óbvio. Exato. Quer dizer, primeiro que a gente acha, todo mundo sabe. Mas primeiro a gente tem que falar até para deixar gravado, escrito, assim por diante. E inveja, como eu falo, vou estar no livro escrito, mas vou dar esse spoiler, mas tem a frase lá. O invejoso não quer que não quer ter o que você tem. Ele não quer ter o que você tem. Ele quer que você não tenha. E isso hoje eu vejo meus amigos, como é bom ter amigos. Eu tenho muito mais de uma centena de amigos mesmo. Eu sou um cara privilegiado. As pessoas falam colega, amigo, eu tenho amigos. Eu tenho amigos mesmo, muito mais de 100 amigos, muito mais, centenas de amigos. Que eu sei que se eu sair daqui agora, precisar de alguém, se furar o pneu do meu carro, eu posso ligar para diversos e falar, me ajuda a vir trocar, me ajuda aqui. Vai vir algum amigo. Sabe? Se eu tiver, amanhã se eu viajar para Macapá, eu tenho um amigo em Macapá. Mesquita, mora em Macapá, da Força Aérea. Eu ligo para ele, Mesquita, pode me ajudar aqui? Estou precisando. Ou vamos tomar um café, vamos almoçar. Eu tenho amigo em Cuiabá, Campo Grande, Santa Maria, qualquer lugar do país, Recife, Fortaleza, eu tenho amigos lá. Então, isso hoje me faz ter a certeza, e quando eu vejo o lançamento do livro,
As pessoas, espero, claro, vão estar lá amanhã, vários falaram que vão. São amigos que vão estar comigo lá naquele momento do lançamento do livro, assim como amigos estão na hora de uma premiação, assim como amigos estão no lançamento de um sistema que eu lanço, de uma solução, né? Então, assim, acho que isso é muito interessante também, sabe? Então, chegar esse momento, eu realmente fico muito feliz de poder, e acho que com amigos como vocês, quer dizer, acho que é isso que faz, e volto de novo, isso que vocês estão deixando aqui escrito, né, gravado, é legado. Pode ser assistido por 1, por 2, por 1000. Isso também aprendi aqui, meu amigo, que não interessa. Um que você toque, um que escute você e mude a sua vida. Caramba, eu estou indo agora nas áreas. É outra coisa básica, e quem estiver escutando, cara, eu faço de coração, e sou eu que faço. A minha secretária prepara, claro, a minha secretária. Todo dia que tem um aniversariante, eu tenho um grupo de WhatsApp com todo mundo da STI do Mapa. São 250 pessoas no grupo lá. Todo dia do aniversariante tem uma foto padrão, o nome da pessoa e o telefone. A secretária coloca a foto, claro, mas eu que publico. Já me falaram, Camilo, peça para a sua assessora publicar, pede para a coordenadora geral de governança, pede para a secretária. Eu falei, não, eu quero publicar. Eu tenho que ter essa responsabilidade todo dia. Eu me lembrar de um aniversariante. Dia sim, dia não, tem vários, alguns dias mais e tal. Hoje, né, tem um aniversariante lá, coloquei lá. Feliz aniversário, eu escrevo uma frase junto. Parabéns, e o time lembra dele. Claro, tem pessoas que são mais amigos dele, vão dar um abraço, vão mandar um parabéns, vão ligar para ele. Tem alguns que vão falar pro forma, parabéns, meu amigo, né? Mas a gente, isso muda. Então, isso é fazer a diferença. Você como líder, se você faz isso, acabou de ir embora hoje, um colega nosso foi embora, substituído por outro, pediu para outra empresa que está saindo, né? Eu coloquei lá, né? No caso dele, o nome é Daniel. Daniel, sucesso. Tem um cardzinho que a minha secretária colocar a foto dele. Sucesso, Daniel, sucesso na tua empresa. E outra coisa, você acabou de falar de 2 pessoas, Diogo, Murilo, são pessoas que trabalham comigo, profissionais e humanos. Então eu coloco lá, meu amigo Daniel, sucesso no novo emprego, você é um competente, você é profissional. E está chegando o Francisco Soares. Está lá, Francisco Soares, seja bem-vindo ao time, é outro card. Então você ir nas pessoas, colocar no WhatsApp aniversário, sucesso, despedida, lembrar das pessoas, né, de falar com elas. Aí tem mais umas coisas aí que, se tiver tempo, a gente vai comentando aqui. Mas isso faz uma diferença grande. Eu falo porque, pô, a gente foi técnico. Eu fui técnico de N1, N2, suporte, fui o menino do computador, cuidei do bloco A, bloco B, C, da esplanada. E quando um líder, né, não vou nem falar chefe, né, quando o líder, ele lembra de você, cara, do N1, que tá lá no remoto, lá fazendo atendimento de primeiro nível, no monitoramento, que ele recebe um parabéns, ou ele recebe que seja um card do líder, cara, aquilo ali pra ele muda. Porque assim, às vezes ele não tem contato direto, tem 500 interlocutores, até dele, até o líder, né? E quando ele recebe por aquela figura, pô, muda a vida. Se o líder entende, se todo líder entendesse que isso muda a atmosfera do time, praticava isso todo dia. Né? Obrigado, Camilo. Isso é uma dica que eu, assim, nem todo mundo coloca isso em prática. Não. Exato. Esse final de semana o Douglas estava com o time dele em Pirinópolis, né? A gente tinha algumas coisas pra alinhar. Aí eu falei assim, eu comentei com a minha esposa. Eu falei, cara, que massa, o Douglas é. Porque assim, é difícil hoje. Tem gente que só quer espremer, colher resultado, mas pô, também não faz por onde, não corre atrás do resultado junto com o time. Isso é muito legal. Fala. Isso é interessante porque a gente em algum momento foi liderado também. Isso. E quando o líder traz essa fala para ti, te mostra, te parabeniza, te envolve, gera um valor ali. Perfeito. Eu sou importante pro meu líder, eu sou importante pro projeto. Eu não estou só ali só para entregar um resultado. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente pega cenários, né? A gente já viveu alguns cenários diferentes. Um líder próximo dos dois que buscava sempre um holofote para ele, tirando da equipe ou delegando aquilo ali. Fala muito de um dos capítulos do livro, que é a humildade, né? E tem lá dentro da humildade, tem o capítulo também, liderança e reconhecimento, que é justamente isso. Assim, você precisa reconhecer as pessoas. Por exemplo, eu faço apresentação para o ministro, a gente acabou de fazer uma semana nova agora que a gente foi lançar com o ministro. Eu chamo o coordenador geral, o coordenador, o Scrum, o GPD e se der o desenvolvedor. Eles sentam na mesa junto com o ministro comigo.
E a gente mostra porque é isso que você falou, a pessoa... E aí, de novo, pessoal, não é você fazer isso, porque eu vou daí, então, ter um time mais na mão que vai ser, não, é porque você tem que fazer porque você acredita nisso. Claro que isso é uma técnica de liderança, tudo bem pode ser, teoria diz isso também, mas se você fizer só pelo robozinho, não adianta. Agora, quando eu levo, né, a pessoa para o ministro, junto, ou em qualquer coisa, a pessoa olha e fala, caramba, eu estou aqui na sala, tira foto, né? E vale para o dono da empresa também, estou falando de ministro do governo, mas pode ser privado também, dono da empresa, diretor, assim por diante. Claro. E eles fazem o quê? Pertencimento, comprometimento. Entendeu? E o reconhecimento. Outra dica que eu dou também é que, também para a gente poder também cuidar, eu tento e consegui fazer já muitos dos meus ex-clientes, que está em Brasília, né? Fiz com mais de 100 já. Eu levo para minha sala, peço para minha secretária a pegar 5 pessoas e levar na minha sala. Mas que tipo de profissionais? Trabalho no meu time. Eu peço para ela, homens, mulheres, jovens mais velhos, de contratos diferentes, servidor. Então, um exemplo. Tenho uma empresa de suporte, eu coloco o cara de suporte na minha sala lá 1. Eu tenho a secretária, coloco a secretária junto sentada. Eu tenho o estagiário, coloco o estagiário. Eu tenho um cara que está lá, eu tenho um cara que trabalha comigo há 40 anos, está no Ministério da Agricultura, eu coloco ele sentar lá. Então eu faço grupos de 5. Eles entram na minha sala e eu falo para eles assim, primeiro que eles ficam preocupados, né? Você põe uma reunião com os 5. Aí eles entram na sala, tem uma mesa de reunião, eles sentam na mesa de reunião e eu estou sentado na minha mesa. Aí quando está todos os 5 lá, eu levanto e eu falo para eles, agora vão sentar aqui no sofá. E sentamos assim, igual nós estamos aqui, os 5. E aí eu falo, pessoal, nós vamos aqui ficar 45 minutos, no tempo que vocês quiserem. E é para falar de vocês. Eu quero que cada um conte a sua vida, o que quiser contar. Quer contar nasceu, onde trabalhou, se é casado, se tem filho, se tem bicho de estimação, qual é o hobby que quer fazer. E cara, cada um conta e descobre de repente. E isso eu faço. Um por dia, no outro, daqui a 3 dias eu faço outro grupo, daqui a 5 dias, eu já consegui fazer com mais de 120 pessoas do meu time lá, grupos de 5. Cara, e aí vem uma coisa que você falou, não é, eu não tenho 40 minutos? Tem. Todos nós, por mais importantes que sejamos, por mais atolados de trabalho que sejamos, temos 40 minutos numa semana para falar com 5 pessoas juntos. Você senta, e aí um descobre que o outro mora perto. Você descobre que uma pessoa que você acha que é de computação formada, é formada em educação física. E você só falou que ele ia formar em educação física. Tem um coordenador geral de meu de dados que é educação física e o cara é fera em dados. Você descobre que tem uma outra moça, no caso nosso lá, que é formada em letras. Você descobre que a copeira, porque a copeira também participa da minha reunião de 5, ela é formada técnica em enfermagem. Pois é. Você descobre que um cara que é estagiário é cara de banda. Você descobre assim, coisas. Você descobre que um cara é mestre em dessalinização. Né, caramba, lá, você descobre que o outro cara é doutor em saúde pública, todos os casos reais, sabe? Você descobre que um outro é professor de xadrez. Aí eu fui no YouTube assistir a aula de xadrez dele. Aí eu fui descobrir, cara, que 30 minutos de aula de xadrez maravilhoso. Eu não sabia. Depois que ele falou e que eu falo para vocês, é óbvio. Xadrez são dois exércitos brigando. Por isso que tem a torre, o bispo, a rei, a rainha e o peão. Sim. Aí por que a torre anda assim, por que o peão anda assim, ele explica isso. Você fala, caramba, cara, que legal. Tem uma dinâmica diferente. Então, aí os 5 se conhecem, porque hoje o que eles fazem? Entram, bom dia pessoal, e senta. Na hora, o que eu falo para eles? Vocês 5 a partir de hoje sabem o nome do outro. Vocês 5 a partir de hoje sabem onde mora. Vão se encontrar melhor no cafezinho. Sabe? Então, assim, e muda o clima, né? Muda o clima é outro. Eu vou fazer a festa agora de final de ano, né, como a gente está agora, final de 25. E fiz em 23, 24, eu já tenho 150 pessoas do time que vão. Bacana. E cada um tem que pagar um pedaço, não é de graça não. Sim. Eles estão pagando, né, cada um, claro, dependendo do salário. Você falou do pertencimento, cara, né? Você gera esse engajamento, você muda o clima, cara, acaba que todo mundo acaba criando em si o pertencimento. Exato. Compra a tua ideia, seja para se dar mal, seja para se dar bem, para receber prêmio, tá todo mundo junto. Camilo, esse exemplo que você citou de Pirinópolis, né? É um negócio que é nosso. O time pede, porque a gente começou lá em 22, quando montou a equipe. Nem todo mundo consegue devido ao dinheiro, mas a gente, eu não consigo ir porque eu tô apertado. A gente dá um jeito ali, não, você vai levar a família, a gente se vira ali. Isso, então é importante estar junto. Gente, o papo tá bom. Passa rápido, né? A gente pensou que não passava, mas passa mesmo. Acho que é papo para mais uns 3 episódios ou mais. Isso daí a gente está falando só do livro, hein? Quando a gente falar dos nossos cases, né? Das nossas experiências. Camilo, queria agradecer
a tua presença, né? Você se deslocar até aqui. Não é de hoje que a gente vem tentando fazer esse negócio acontecer. Estou muito feliz de ter você aqui. Sei que seu livro vai ser um sucesso. Vamos estar lá presente, né, Douglas? Para receber um autógrafo, tirar uma foto com você. Tá aqui uma lembrança do nosso podcast. Opa! Para você. Obrigado, meu amigo. É só uma lembrança. Pode abrir? Pode sim. Não sei o que vai sair aqui, né, pessoal? Vai que sai uma coisa aqui, né? Aqueles negócios Uma pegadinha. Eu sei que eu tomo um susto Não. aqui, né, tal, né? Opa! Que legal, meu amigo. Simbólica. Pô, que bacana. Oh, caramba, olha só. Vai ficar na minha mesa com muito carinho aqui, viu? Poxa, A casa obrigado, tá viu? de portas abertas sempre que muito você obrigado. quiser vir. Ótimo. Né, Douglas? Exatamente. Sempre uma... Aqui, pessoal, tem uma coisa também muito boa aqui, ó. Uma bala aqui. O cara sabe que eu gosto de doce aqui, colocar uma balinha aqui pra mim, pô, boa, excelente, já vou. Obrigado, viu, meus amigos? Obrigado, viu? Muito obrigado. É só uma tá? lembrança. Tinha outros para chegar aí, mas acabou que atrasou. Que é mas isso, amanhã a gente está lá presente Muito obrigado. para tirar uma foto com você e receber um exemplar autografado, né, Douglas? Exatamente. Mas assim, enriqueceu demais o nosso podcast. A gente começou aí. A gente não pensava que a gente pensou que você ia demorar muito para vir aqui, mas que bom que você está aqui nós estamos iniciando e espero tê-los aqui várias e várias vezes falando de outros assuntos. E essa troca é muito enriquecedora para nós. Olha só, meu amigo Douglas, isso assim, olha. Primeiro que é o negócio do tempo, né? Falei assim, olha, você realmente podia dizer que não, né? Puxa, Sim. amanhã eu vou dar uma palestra amanhã cedo sobre liderança civil no GDF. À tarde vou participar de um painel do evento do Reino Unido. E à noite vou estar no lançamento. Era fácil dizer, não vou na segunda, né? Me preparar, descansar. Aí, vem a chuva, né? Tempo, distância. Quer dizer, é fácil a gente dizer não, pessoal. Mas assim, não é para dizer sim para tudo. Mas assim, o que você acredita, o que você sabe que vai ser bom. E eu tô aqui, justamente isso, quer dizer, além de amigos, né, conversando, para deixar legado. Isso aqui vai estar gravado, vai estar, quem quiser escutar, escute, quem não quiser, quem quiser voltar para ver depois. Então assim, eu queria dizer assim, obrigado. Conto com vocês lá no livro, assim, porque eu sei que vocês vão ler o livro, depois vão me dar um feedback real, né, óbvio. Então assim, eu realmente estou muito feliz, sabe, assim, muito bacana o espaço, a conversa, e não dá para ver o tempo passar, sabe, assim, obrigado aí pela oportunidade, viu? Muito obrigado mesmo. E como é importante dizer sempre, né, a gente é uma família que nos deu um berço. Sim. Meu pai e minha mãe me apoiaram muito em muita coisa aí, eu pude estudar, eu pude ter esse tempo de leitura que eu falei, porque eu tinha uma família que me deu né, uma base para que eu pudesse. Depois eu construí, né, também, porque é família também, a primeira também é toda a família e tal, a minha esposa, meus 2 filhos hoje, meus 3 netos, né, claro, minha filha casada, meu genro, meu filho Anor, e assim por então, assim, tem, fora, claro, irmãos e os amigos. Quer dizer, a gente está aqui hoje podendo dividir, podendo conversar, e está aqui nesse momento porque a gente tem uma estrutura em volta da gente que nos apoia para a gente estar aqui. Então, vale tudo isso. Eu queria agradecer a vocês imensamente. Gostei muito, viu? Obrigado. Estou à disposição, poxa. Quando quiser, tá? Obrigado por estar ajudando a gente a construir esse legado, né? Exato. Lógico, cada um aqui tem sua história, tem sua caminhada, mas eu acho que você veio para brilhantar e enriquecer mais ainda. Isso aí. Gente, muito obrigado. Espero que gostem. Tenho certeza que vão gostar, na verdade. Né, Douglas? Até o próximo Até o capítulo, próximo. né? Próxima parte desse bate-papo. Com certeza vai ter continuação. Valeu.